E a graça do nosso Deus Todo-Poderoso tem nos guiado por caminhos que nós outrora nunca pensamos que nós iríamos trilhar. E nós cremos que Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas maravilhosas e reais para nós. O nosso Deus, ele é poderoso e infinitamente maior para fazer aquilo que pedimos ou pensamos. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, 29 e 30. A gente tem, por vontade própria, né, muitas das vezes querer pegar aquilo que não nos pertence para carregar e pegando fardos que não são nossos e tendo uma sobrecarga sobre nossas almas, sobre nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz aqui o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra do Senhor é clara quando ela diz que nós não precisamos carregar esses fardos pesados, que nós não precisamos carregar no nosso alforje essas pedras que estão aí, muitas das vezes, ocupando um abraço aí para a Pati Melo, grande blogueira aí da Polícia Militar, Ana Cláudia, um abraço, Brandão, um abraço. Então, ela não precisa, nós não precisamos carregar esse fardo pesado, essa coisa chamada peso morto, né? Você carrega, 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 que não tem serventia nenhuma para a tua vida. Mas a palavra do Senhor diz que se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo com muito peso nas costas, é para você depositar isso no Senhor, porque ir até o Senhor, porque Ele vai aliviar esse peso das suas costas. Ah, pastor, mas que peso é esse, por exemplo, que eu carrego? Ah, o que está acontecendo na minha vida que eu estou carregando esse peso todo aí? Boa noite, Alex. Um grande abraço, meu amigo. Ana Cláudia, um grande abraço. Às vezes a palavra de Deus diz em Gálatas para nós levarmos as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Quer dizer, dividir. Não é eu chegar lá e pegar a carga do aquele irmão, botar nas minhas costas e eu levar sozinho. Não é isso que o Senhor quer. Tem muita gente que aprendeu, que não aprendeu a pescar, mas adora peixe. Quer o peixe sempre na mão ali, né? Ele quer sempre a comidinha na mão ali, mas ele não aprendeu a ir lá pescar. O certo seria o quê? Aprender a ir pescar para você comer o peixe. Aí você coloca às vezes nas costas do outro irmão o peso de querer aquilo que você quer também. Às vezes o sonho é teu, mas você quer que o teu irmão tenha o mesmo sonho que você, para que ele corra atrás, ele realize e depois você pegue os louros da vitória. Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo no ano de 2005, que cabe muito bem dentro disso aqui que eu estou falando. Em 2005 eu fiz uma cirurgia bariátrica, pesava 140 e poucos quilos, 140 quilos. Fiz uma cirurgia bariátrica. E fiz a cirurgia, tal, passei mal pra caramba, aquele negócio todo. Quando foi, aí perdi muito peso, muito peso. Tudo que eu gostava de comer, a minha mente não tinha domínio, eu ia colocar comida no prato, eu não tinha domínio sobre a quantidade de comida que eu colocava no prato, porque o meu estômago estava diminuído, mas na minha mente o meu estômago estava grandão ainda, né? Eu ia colocar lá, colocava arroz, feijão, comia uma colherada de estar satisfeito. E aí passaram-se 3 anos, eu comecei a perder muito peso, muito peso, tendo vômito direto. Fui tudo quanto é médico que vocês imaginavam. Ninguém descobriu o que eu tinha. Ninguém descobria, eu só secando, só secando. Até que eu fui num médico legista na cidade de Muzambinho, não me lembro o nome dele agora,
E ele falou para mim o seguinte, que era para que eu fosse até o médico que havia me operado há 3 anos atrás. E eu fui, liguei para o médico e fui. Cheguei lá, ele fez uns exames lá e falou, ó, você vai ter que ficar internado aqui no hospital para você poder ser operado de novo, porque o anel que foi colocado, ele migrou de lugar. Eu comia, o anel prensava meu estômago. Quando eu vomitava, ele subia e travava no esôfago. Então ficou aquela coisa, efeito sanfona, né? E eu fiquei uma semana internado no hospital Vera Cruz, na rua Barbacena, em Belo Horizonte, até eu ter condições de aguentar a cirurgia. E no dia que foi marcada a cirurgia, na parte da manhã, um irmão de Aceburgo mandou para mim a seguinte mensagem: meu irmão, lê o Salmo 121 aí, porque o Senhor mandou eu te falar isso aí. E o Salmo 121 dizia o seguinte: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E beleza, fui para a mesa de cirurgia na parte da tarde, chega lá os médicos brincando comigo, uma equipe muito grande e tal, porque cirurgia é uma cirurgia de grande porte. E aí, eu lembro que o anestesista perguntou para mim assim, que time que você torce? Eu virei para ele e falei assim, doutor, eu torço pro time que o senhor torceu, aí o senhor vai me operar aqui, eu vou falar que eu vou torcer contra o teu time? Capaz. E ele me deu anestesia e o sedativo. Contudo, o que aconteceu? O meu corpo paralisou todo, mas a minha mente não desligou. E eu escutava tudo aquilo que estava acontecendo dentro do centro cirúrgico. E eu escutava eles falando, nossa, a pressão dele está subindo demais, nós vamos perder ele, pega o desfibrilador, pega isso, pega aquilo outro. E eu fui ficando desesperado, porque eu estava com medo deles me cortarem. Eu estava com medo de não... como eu não sentia meu corpo, eu tentava levantar o dedo para mostrar que eu não estava conseguindo respirar. Só que na minha mente, meu dedo estava levantando, mas não estava, eu estava todo paralisado, né? E eu me lembro que, de repente, o doutor Marcelo virou para mim e falou assim, Márcio, me chamando, batendo no meu rosto, né? E tal. E eu com o olho meio aberto, catatônico, né? Escutando aquilo tudo. De repente, ele virou para mim, eu pensei, no meu pensamento, eu disse ao Senhor, Senhor, não me deixa morrer aqui não. Eu tenho uma família para criar. E eu elevo meus olhos para o monte. O meu socorro só pode vir do Senhor. Na mesma hora, irmãos, Deus iluminou a cabeça do Dr. Marcelo e ele falou para a equipe, ele segurando minha mão e falou para a equipe, prepara uma injeção de adrenalina aí. Aí aplicaram em mim uma injeção de adrenalina. Logo em seguida o anestesista, ele fez um procedimento lá que ele me deu uma outra anestesia e aí eu apaguei de vez. Quando eu acordei eu estava operado. Quando foi no outro dia, foram 4 médicos na minha sala, lá no quarto que eu estava internado e falou para mim que eu era um milagre, porque nem eles sabiam o que tinha acontecido. Quando eu saí daquele hospital, eu pude ver o tamanho do amor de Deus pela minha vida. E a palavra de Deus fala que ainda que nós não permaneçamos fiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira alguma Ele pode negar-se a si mesmo. Eu carregava um fardo de uma tristeza muito grande pelo afastamento que eu tinha dos meus filhos. E tudo isso que foi acontecendo na minha vida durante esses anos todos, eu fui tomando por experiências. Até o dia que eu aprendi que existia um Deus que carregava os fardos pesados, tirava da gente e colocava um fardo leve. Eu vou fazer uma citação aqui de uma situação que muitos não vão entender direito, mas eu vou fazer assim mesmo. Na polícia tem 4 blogueiras, 4 meninas que defendem a polícia militar, a polícia civil. Elas estão sempre postando novidades ali pra gente, etc e tal. E elas são apedrejadas todos os dias. Mesmo fazendo bem a todos, elas são apedrejadas todos os dias. E mesmo assim, elas não desistem. As pedras que são lançadas nela
elas fazem um caminho para caminhar. O fardo delas é um fardo pesado. Mas eu creio que Deus está aliviando esse fardo delas. Sabe por quê? Porque existe alguém orando pela vida delas. Às vezes nós achamos que a nossa vida ela é efêmera, né? Não, para mim qualquer coisa tá. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, minha vida tá beleza, tá tudo tranquilo, não tô nem aí, tal, aquele negócio todo. Mas por dentro aquela pessoa tá corroendo. Porque ela não tá aguentando carregar o peso mais e ela tá vivendo de aparência. Você pergunta para ela: tá tudo bem com você, meu irmão? Tá ótimo, oh, glória a Deus, Jesus está no barco, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa. Eu estava pensando nisso hoje, esses dias atrás, e hoje eu pensei nisso. Eu queria até trazer uma palavra relacionada a isso, mas Deus sabe todas as coisas. Vocês já repararam que em várias passagens da Bíblia, a Bíblia fala que Jesus estava no barco e ele estava ministrando para as pessoas que estavam. Amém. Um beijo para minha mãe, aniversário dela hoje. Um beijo para você também, minha irmã, Bia Mel. Então, vocês já repararam que Jesus, em várias situações, ele estava ministrando de dentro de um barco e as pessoas na praia. E eu nunca tinha pensado numa coisa. Você já reparou que quando a gente está no barco, o barco fica balançando? Irmãos, Jesus, quando ministrava de dentro do barco, ele mostrava a questão do equilíbrio. O equilíbrio emocional que nós precisamos ter, o equilíbrio familiar que nós precisamos ter, o equilíbrio financeiro que nós devemos ter, o equilíbrio em tudo aquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos ficar simplesmente na ponta do barco, porque se você ficar na ponta do barco, ele vai virar com você. Se você ficar na lateral do barco, em pé, ele vai virar com você. E detalhe, eu acredito que Jesus, alguns dos apóstolos estavam com ele ali no barco. E o barco permanecia ali, ó. Permanecia ali. E ele falando e mostrando para aquele povo, ele falando do amor de Deus, falando, ministrando em parábolas, ele falando para aquele povo. E mesmo assim, ele estava em equilíbrio. Muitas das vezes nós estamos carregando essas pedras pesadas aí porque nós não estamos tendo equilíbrio. Nós estamos carregando essas pedras pesadas porque nós queremos pegar aquilo que não é nosso e colocar na nossa mochila e carregar. E as pessoas não entendem que não é isso que Deus quer. Deus não quer que eu pegue a pedra do fulano e carregue sozinho. A palavra de Deus fala que o jugo dele é suave. O que é suave? É algo sereno. É algo tranquilo. Né? Tem aquela música, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Mas quem que está no teu barco? Quem está sendo o leme do teu barco? Quem está fazendo você perder ou não o equilíbrio? O que está te fazendo perder o equilíbrio? Se você pegar uma mochila cheia de pedra e botar do seu lado direito, você vai andar encurvado para baixo para o lado direito. Se você coloca no lado esquerdo, você vai andar encurvado para o lado esquerdo. Se você coloca nas costas, por mais ereto que você consiga ficar, você não vai conseguir ficar muito tempo ereto. Você vai acabar encurvando para frente. E se você jogar seu corpo para trás, você vai cair para trás. Então Jesus te mostra que quando ele está no barco, quando ele está no barco, ele transforma aquela maresia em bonança para você ter equilíbrio. A Bíblia diz que os apóstolos estavam todos dentro do barco. E Jesus estava dormindo. E veio uma tempestade balançando o barco quase virando aquele negócio todo. E de repente, um beijo, minha irmã. E de repente, o que aconteceu? Eles acordaram Jesus. Jesus pegou, mar, fica quieto aí, aquieta-te. E voltou-se o equilíbrio. Não adianta você querer carregar pedras que não são suas. Não adianta você querer carregar situações que não são suas. Não adianta você querer fazer
algo que você não aguenta. Mas se você tiver Jesus no teu barco, você vai ter o equilíbrio. E você tendo o equilíbrio, você pode ter certeza que você vai chegar ao final da caminhada. Você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: encerrei a carreira, guardei a fé, né? E vai poder estar regozijando com o Senhor. E eu fico pensando, por que que a gente insiste em pegar esse jugo pesado? Eu fico imaginando por que que a gente insiste em carregar uma mochila carregada de pedra dos outros, carregada de pedras que às vezes nem é do outro, você achou no chão, pegou e colocou na tua mochila. Tudo isso para você dar uma desculpa para Deus para não fazer a obra dele. A palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é muito mais fácil você ir e pregar o evangelho de Cristo sem estar com esse peso nas costas do que você estar com a mochila cheia de pedras que não são suas, pedras que você achou no caminho. Eu te dou um conselho: pega essas pedras, faça um altar e glorifica o Senhor. E siga teu caminho. Quando Jacó deitou com a cabeça dele na pedra e teve aquele sonho, quando ele acabou, ele fez um altar com aquela pedra ali, né? E aí eu fico pensando, como que as coisas são... como que a gente se preocupa tanto com o do outro e se esquece com o nosso, né? Como que a gente se preocupa em tirar a trave, né? O cisco do olho do irmão e esquece de tirar a trave do nosso. E a gente fica às vezes passando por essa luta, por essa dificuldade e sem entender por quê. A palavra de Deus fala lá em Gálatas: fazei o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes, o maior país cristão do mundo, e está cheio de cristão carregando pedra que não é sua. Está cheio de cristão sem equilíbrio, vivendo uma vida regrada, uma vida cheia de baixos, mais baixos do que alto. E a pessoa pega e vira e fala assim: ah, mas eu sou humilde. O que é ser humilde para você, irmão? Ser humilde para você é você ir numa loja e não poder comprar porque está com o nome sujo? Ser humilde para você é ir lá na loja de R$1,99 e comprar uma peça de roupa lá para você, porque você não pode gastar R$10 na loja de R$10. Isso é que é ser humilde para você? Humildade é você viver, é ter e viver como se não tivesse. Humildade é você não colocar ninguém à frente de Deus. Humildade é você abraçar aquele irmão que está passando por um infortúnio. Humildade é você cuidar das pessoas que o Senhor tem colocado no teu caminho. Deus é bom, fiel e justo e verdadeiro. E Ele é maravilhoso porque Ele nos ama. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai carregar pedras até quando? Carregar pedras para que chega lá no final da carreira, você carregou pedras, e na hora que você tirar a tua oferta para o Senhor, tem uma pedra lá, tem um monte de pedra que não te serviu para nada a vida inteira. E você ficou com o coração pesado, o coração triste, o coração magoado, porque a mágoa é uma pedra, porque a tristeza é uma pedra, porque a solidão é uma pedra, porque a infelicidade é uma pedra. Até quando você vai carregar essas pedras? Agora, a benignidade de Deus, o amor de Deus, o abraço do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, isso é suave na sua vida. Suave na sua vida. Agora, carregar pedra, meu irmão.
Ficar carregando pedra aí até quando? Tá na hora de você ter equilíbrio. Tá na hora de você reconhecer que o nosso Deus, ele te ama. Te ama muito. E o desejo dele é estar com você a todo tempo. O desejo dele é ter intimidade com você. O desejo dele é que ele esteja no teu barco, que ele seja o capitão do teu barco. O desejo dele é que ele traga bonança para a tempestade que você está vivendo na tua vida. E olha, Jesus não precisa fazer muita coisa para acabar com essa tempestade, não. Basta ele dizer: mar, se aquete. Os próprios discípulos disseram: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento o obedecem? E eu trago para a tua vida a seguinte pergunta: está na tempestade? Está vivendo a luta? Está vivendo os problemas do dia a dia? Pergunta: onde está, Senhor? A autoridade que o Senhor me deu para repreender esse vento que está sobre a minha vida. Porque quando nós aceitamos a Jesus, Jesus nos agrega uma porção de coisas. Unção, autoridade. Ele nos dá isso. O Espírito Santo. Isso tudo vem com aceitar a Jesus e viver uma vida em santidade com Deus. Isso tudo vem. Basta você viver a sua vida em santidade com o Senhor. A glória do Senhor é algo maravilhoso. E eu creio que muito em breve nós estaremos morando lá no céu. É muito bom servir a Deus, é muito bom amar a Deus, é muito bom fazer as coisas para Deus. Quando a gente reconhece que a gente é dependente de Deus, a gente passa a viver um outro patamar de vida. Porque você sabe que você precisa trabalhar para comer. Mas a palavra de Deus fala que digno é o trabalhador do seu salário. Então não é justo ninguém ficar nas costas de ninguém. Aquele que quer ter boa vida, ele tem que ir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, né? Que se você é glutão e você vai na casa do seu irmão, então você compra primeiro na tua, né? Na minha casa, sempre tem muita gente na minha casa. Sempre o pessoal está lá jantando, almoçando, comendo alguma coisa, batendo papo. Sempre os irmãos estão lá, confraternizando, batendo um papo, falando da palavra. Mas uma coisa eu te falo. Não é a comida física que nos traz alento. O que nos traz alento é a comida espiritual. É quando você senta com um irmão e ali você tem confiança de conversar com o irmão. Hoje eu estava conversando com o bispo José Rodrigues, ficamos 1 hora conversando, explanando sobre a palavra de Deus. Depois estava conversando com meu amigo Eric, lá de Petrópolis, também ficamos 1 hora no telefone, conversamos bastante. E a gente falava sobre a palavra, sobre a fé, sobre a confiança. Eu já preguei aqui sobre amizade. Hoje em dia, aquelas pessoas que outrora andavam comigo, bebiam comigo, faziam todo tipo de coisa errada comigo, eles viram a cara para mim. Eles não estão nem aí para mim. E você acha que eu estou preocupado com isso? Eles virando a cara para mim? Eu não estou, não. Mas só que tem um detalhe. Eu oro pela vida deles. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que me alcançou, ele vai alcançar eles também. Porque muito vale a oração do justo. Eu posso ser a pior pessoa do mundo. Muitos aí que estão na live não me conhecem. Quem me conhece sabe como eu sou. Posso ser a pior pessoa do mundo. Mas tem uma coisa que faz o meu coração arder. É ganhar almas para o Senhor Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. E isso faz meu coração arder. Algumas pessoas falam que eu sou muito duro, que eu sou duro nas palavras, que eu sou isso. Mas é porque não me conhece direito, não. Porque eu sou bem bonzinho também.
Mas só que eu sei de onde que o Senhor me tirou. E a glória do Senhor é tão maravilhosa na vida da gente, que aonde Jesus entra, meu irmão, parafraseando aqui uma frase da bispa Sônia Hernandes, aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado. Porque aonde ele entra, uma pessoa é curada, a outra tem a sua despensa cheia, a outra tem a sua saúde restaurada, a outra o seu casamento é restaurado. Aonde Jesus entra, ele chama a atenção. Aonde Jesus entra, ele entra calmamente, serenamente, equilibradamente. Quando a gente vê, né, pessoas querendo vender das indulgências, como no passado, ou vender um terreno no céu, eu penso o quanto que o coração de Jesus deve doer nessa hora. Porque ele pagou um preço de cruz tão alto, mas tão alto, e ainda tem pessoas que ainda cospem nessa cruz. Cospem em Jesus. Pessoas, e eu vou, né, que hoje eu não vou me aprofundar na live, irmãos, porque hoje tem culto para vários irmãos aí. Mas pessoas hoje ainda escolhem Barrabás ao invés de escolher Jesus. Ainda escolhem Barrabás. Pessoas que se acostumaram a viver nas trevas, no ostracismo. Preferem viver escondidas. Preferem viver escondidas a aparecer e mostrar o milagre que Deus fez na sua vida. Para de carregar esse fardo pesado. Larga isso para lá. Se possível, larga até a bolsa para trás. Caminhe em direção ao Senhor. Quando Jesus estava no barco, ou melhor, quando os apóstolos estavam no barco, que eles viram Jesus caminhando sobre as águas, o que que Pedro falou? O que Pedro falou? Pai, Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá até ti. O que Jesus falou? Então vem. E vamos supor que fosse um culto de domingo, dos 12 apóstolos, que fossem dar um testemunho, o único que podia falar que andou sobre as águas era Pedro. Ainda que ele afundou quando ele olhou para os lados lá. Mas a mão de Jesus estava ali. Mas ele andou. 2 pessoas somente andaram sobre as águas. Pedro e Jesus. Os outros apóstolos ficaram encolhidos dentro do barco com medo do Senhor. Com medo da luz. Culpa deles? Claro que não, eram homens e ficaram com medo mesmo. Hein? Agora, Pedro, se tinha uma coisa que Pedro tinha, era coragem. Se tinha uma coisa que Pedro tinha, era coragem. Porque ele desceu do barco, caminhou, andou por sobre as águas. Quando ele desviou o olho do Senhor, ele começa a afundar. Porque nem ele acreditou que ele estava andando sobre as águas. Até que Jesus foi e estendeu a mão e entrou junto do barco com ele. E aí quando Jesus entra dentro do barco, o que acontece? O equilíbrio, a calmaria. Então nessa noite que você possa verdadeiramente ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus fale com você aquilo que não foi falado, que complete aquilo que não foi falado. Só lembre de uma coisa. A palavra diz, vinde a mim. A Bíblia não fala, vou a vocês. A Bíblia está falando, vinde a mim. Sai do teu lugar e venha a mim. Todos os que estáis cansados. O cansaço aqui não é físico. O cansaço aqui não é físico. Porque o cansaço físico, você deita, descansa, levanta renovado no outro dia. É o cansaço de alma, de sofrimento. E sobrecarregados. Muita coisa na cabeça, muita coisa, muito peso, muito isso, muito aquilo na cabeça. E eu vos aliviarei. Ele vai te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo
E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pessoas aqui, ó, quando a palavra fala que o Senhor vai aliviar, porque está sobrecarregado, pessoas com problemas de ira, de mágoa, de raiva, querendo pegar todo mundo pro pescoço e dar pescoção, brigar. E o Senhor fala: aprendei de mim, porque sou manso, calmo, sereno, humilde. Eu tenho, mas vivo como se eu não tivesse. E todos vocês são abençoados por isso. Jesus alimentou aquele tanto de gente lá com 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha alguma coisa para alimentar aquele povo? Não. Quem levou foi uma criança que levou. E ele pegou, consagrou ao Pai e distribuiu para todo mundo. Eu tenho, mas eu vivo como se eu não tivesse. E achareis descanso para a vossa alma. E a vossa alma achará descanso. Por isso que ele está falando aqui sobre cansados e sobrecarregados. Você pode ser um empresário que for, um Bill Gates da vida, um Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Você pode ser o empresário, o falecido Antônio Hermínio de Moraes. Você podia ser quem fosse. Cheio do dinheiro, cheio das preocupações, cheio disso, cheio daquilo, aquilo outro. Mas você pode ter tudo, mas se você não tiver paz, de que adianta você ter tudo isso? Se ao encostar a cabeça no travesseiro você não consegue dormir, preocupado com assalto, com sequestro, preocupado que amanhã você tem que pagar tantos funcionários, preocupado que você não tem descanso. E a palavra do Senhor fala que Ele dará o descanso à vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus queridos, que a palavra do Senhor, ela venha entrar no teu coração, que ela venha falar ao teu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Grande é o Senhor e poderoso é Deus. Maravilhoso é o nosso Deus, soberano Pai, que tem cuidado de nós a todo instante, que tem tirado de nós as pedras do caminho, que tem tirado de nós esse jugo pesado, esse cansaço, esse sobrecarregamento, e tem nos dado um jugo suave e leve. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com você nos mínimos detalhes. Eu estou ficando careca, mas cada fio meu que cai é permissão de Deus. E se Deus quiser fazer eu ter cabelo novamente, Deus faz também. Para Deus não tem impossível. Para Deus não tem impossível. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês que participaram comigo da live. Hoje não era dia de live, mas eu estava no meu coração e deu vontade de fazer uma live, então vamos fazer a live. Que Deus abençoe você. Para você que vai agora para os cultos, né, na sua igreja, que Deus te abençoe poderosamente. Para você que vai ficar aí em outras lives de outros cultos de igrejas que ainda não estão tendo o culto presencial, que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam abençoados por aquilo que vai ser ministrado ao coração de vocês. E para os ouvintes aqui da Master Mil, nós continuamos com o nosso programa até às 8 horas da noite. Um fraternal abraço para você, meu amigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje para todo sempre. Lembre-se, diga para uma pessoa que Jesus a ama e que Ele tem um fardo leve e um jugo suave para ela. Em nome de Jesus. Um fraternal abraço do Pastor Márcio para você.